Diarreia num bebê, diarreia na infância, mas principalmente nos primeiros 2 anos de vida, é um quadro que preocupa muito, porque pode levar à desidratação. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeira coisa é entender o que é a diarreia. A diarreia é, pela teoria, a diminuição da consistência das fezes, ou seja, fazer mais ralinho do que o normal para a idade, e ou aumentar a frequência, fazer mais vezes do que o esperado para a idade ou para o seu bebê. Aí que entra a confusão em alguns casos, porque a mamãe de um bebezinho, principalmente em aleitamento materno exclusivo, o bebezinho ele evacua às vezes, várias vezes ao dia, consistência mais líquida. E aí a gente sempre fala para a mamãe, será que é diarreia ou não? A mãe vem questionar. A gente sempre pergunta para a mamãe, como que está o comportamento? Nem está evacuando, está chorando, está causando uma assadura, está evacuando o tempo todo, aumentou. De repente, se o neném fazer 5 vezes, passou a fazer 10. Se o neném fazer 2 vezes, passou a fazer 5. E vem acompanhado de algum sintoma de choro, irritabilidade, assadura, provavelmente é a diarreia. É mais difícil detectar no bebezinho, novinho, principalmente em aleitamento materno, mas sempre ficar atento aos sintomas que vêm associados. Sempre que tem uma diarreia, vem um incômodo abdominal, vem também um bebezinho que fica com mais facilidade de dar assadura e irritabilidade, principalmente durante a evacuação ou logo após. Tem bebezinho que às vezes fica incomodado um pouquinho antes de evacuar, evacuou, acalma, né? Mas quando você percebe que está evacuando e sentindo dor, pode ser uma acidez a mais. Mas na teoria é isso, aumento da frequência ou diminuição da consistência das fezes. E a diarreia ela pode ter várias causas, tá? E eu vou falar mais específico para um bebezinho nesses primeiros anos de vida. O que poderia causar a diarreia? Ela pode ser de origem viral, em vários momentos do ano tem surtos de vírus que causam diarreia, vômito, febre, mas nem sempre vem acompanhado de febre, nem sempre vem acompanhado de vômito. Então, a gente, quando vem uma febre, a gente fica mais propenso a pensar ser vírus. Quando é um quadro viral e não vem a febre, a gente fica na dúvida, né? Mas o principal é a gente entender que esse vírus ele é altamente transmissível. Então, sempre que dá uma diarreia no bebê, tem um histórico de pessoa, uma diarreia causada por vírus, tem um histórico de pessoas na família ou alguma outra criança, se aquele bebezinho está numa creche, histórico de pessoas que estão também com um desarranjo intestinal. E quando é viral, ela tende a durar de 3 até 7 dias. Muito raramente passa disso, o bebezinho fica com um processo de diarreia. Outra causa, e aí essa causa é mais comum depois de um aninho, principalmente bebês que moram em áreas rurais ou regiões que não têm um saneamento básico mais adequado, o bebezinho que pega alguma verminose, tem um verme que é a giardíase, a giardia pode causar diarreia também. Só que é diferente do vírus que dura ali 3, 5, 7 dias, raramente passa disso. Na giardíase ou outras verminoses, é uma diarreia recorrente. O neném vai dar diarreia, que pode durar às vezes uma semana, mas passa uma semana bem, 2, depois volta a diarreia de novo, passa uma semana bem. Então, ela vem em ciclos. A gente começa a pensar, opa, pode ser uma verminose. É muito raro, mas a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade na criança. Uma outra possibilidade é a alimentação, alguma intolerância alimentar ou alguma alergia alimentar. Uma alergia à proteína do leite de vaca, ou uma intolerância à lactose, ou uma alergia ao ovo, uma criança que já está na introdução alimentar, alergia a algum alimento. Né? E aí, como que a gente desconfia? Principalmente quando você introduziu aquele alimento, que até então não tinha introduzido, né? Ou mudou o leite da criança, ou, no caso do aleitamento materno, a mãe que não era de tomar leite, por exemplo, começou a tomar leite, ou comeu um doce, e de repente aquele neném teve uma diarreia. A gente desconfia que possa ser algo da alimentação da mãe, ou possa ser algo no leite do neném se tiver mudado o tipo da fórmula, ou se tiver introduzido uma fruta diferente. Então, sempre quando é alimentar, a gente começa a associar com algo, exceto um bebezinho que tem alergia à proteína do leite de vaca, que às vezes, desde os primeiros dias de vida, já dá algum sintoma. E dentre eles pode ser diarreia, mas também, como eu disse no início, dá também incômodo abdominal, a criança chora muito, não consegue dormir, não é simplesmente o cocôzinho estar mole, tá? E o tempo de duração da diarreia vai depender muito, né, da causa. Se for um vírus, como eu disse, 5, 7 dias, que é a maior causa, inclusive, de diarreia. Se for causado por um verminose, enquanto a gente não resolver a verminose, não melhora. Então, todo bebezinho que está tendo diarreia recorrente tem que fazer um exame de fezes, tem que investigar. Né? Pode dar remédio de verme sem ter certeza?
antes de 2 anos não é muito seguro ficar dando remédio de verme assim, sem ter uma certeza ou pelo menos uma desconfiança muito forte, né? Mas tem que conversar com o seu pediatra. E a outra causa que eu citei mais comum é a diarreia causada por algo alimentar. E aí essa não melhora também enquanto a gente não desconfia daquilo e suspende aquele alimento, tá? Mas como que a gente deve agir naquele momento que o bebê está com diarreia, né? Como eu disse no início, a principal preocupação é desidratação. Então a gente precisa hidratar bem o bebê. O bebezinho que dá no leite materno exclusivo, dá livre demanda. O bebezinho que está na fórmula, a gente tem que ter alguns cuidados. Um deles é diminuir o volume da fórmula, tá? Porque se o bebezinho está ingerindo, por exemplo, 180 ml, né, um bebezinho maiorzinho aí, 180 ml, aqueles 180 vão gerar um aumento rápido de volume no estômago, estimulando o peristaltismo. Então, aquele bebê vai mamar e vai evacuar. Então, a gente sempre orienta, diminui próximo da metade, está mamando 180, você dá 90, 100, 120, e se for preciso, você dá um intervalo mais curto. Ele mamava 180 de 3 em 3, né? Você vai dar 90 de hora e meia, por exemplo, tá? Até melhorar a diarreia, para dar tempo do organismo cicatrizar, tá? Outro cuidado muito importante é ferver tudo que a criança leva na boca. Mamadeira, se estiver usando, chupeta, mordedor, brinquedo, porque como a gente inicialmente não sabe a causa da diarreia, né? Com o passar dos dias, nós vamos desconfiar, baseado nesses princípios que eu falei, da duração, no estilo, na avaliação da alimentação. Mas, inicialmente, a gente não sabe. Então, a gente tem que pensar que a maior causa é vírus, então a gente precisa pensar em ser vírus. E o vírus sai na saliva. Então, tudo que o bebê põe na boca, o vírus está ali. E aí, se a gente não fizer uma esterilização muito bem feita desses materiais que ele leva à boca, ou pelo menos lavar com água e sabão, bem lavadinho, tem risco do bebê recontaminar. Isso faz demorar mais para sarar. E um cuidado principal também na hora de limpeza do bumbum. Limpou o bumbum do neném, tem que lembrar que a sua mão está contaminada, né? Então, não pegar na mãozinha do neném, mesmo que você não tenha encostado diretamente a mão nas fezes, né? Às vezes você pegou o algodãozinho, limpou, o algodãozinho ficou sujo. Mas você esbarrou ali na fralda, em algum local que o vírus está ali. E aí você pega na mão do neném, o neném leva a mão na boca. Então, de preferência, um bebê com diarreia, a gente precisa cuidar desse momento. Ter duas pessoas, por exemplo, na hora da troca, uma pessoa segurando a mãozinha, distraindo o bebezinho, e você tira a fralda suja, limpa o bumbum do neném, de preferência dá um banho, lava muito bem as mãos, antes até mesmo de pegar na fralda limpa, porque se você pega na fralda limpa com a mão suja, você está contaminando a fralda limpa, né? É um cuidado básico, né, que todo mundo tem que ter mesmo, independente se o menino está com diarreia ou não, mas num processo de diarreia a gente tem que redobrar esses cuidados, tá? Em alguns casos aí, é importante o pediatra do bebê, do seu bebê orientar, em alguns casos a gente dá um repositor de flora, que tem vários no mercado, né, alguns mais específicos para bebezinho, e em alguns casos precisa usar um zinco também, principalmente uma diarreia mais prolongada, tá? Em raríssimos casos a gente precisa usar outros medicamentos e até mesmo antibiótico. Qual que é o sinal de alerta para uma diarreia que a gente fala assim, não, eu preciso levar, estou tomando todos os cuidados que o tio Fabiano falou, mas eu preciso levar no pediatra. Esse sinal aqui é sinal que tem que levar no pediatra. Assim como todas as doenças, na diarreia também tem sinal de alerta. Como eu disse no início, o principal medo é a desidratação, são sinais de desidratação, que aí deveria tomar um soro, né? O soro inicialmente oral, a gente tenta dar, se não melhorar, a gente tem que dar soro venoso. E o sinal de desidratação, a boca fica seca, o olho fica mais fundo, o neném fica mais sonolento, né? Ou fica mais irritado. Se o neném às vezes está irritado, com a barriguinha está estufadinha ali por causa dos gases, soltou uns pum, melhorou. Agora, se o neném está irritado, chorando o tempo todo, ou se está muito molinho, muito sonolento, precisa ser examinado. Outro fator também é sangue nas fezes. Neném com a diarreia, sai um sangue vivo. Às vezes, no quadro viral, pode sair algumas rainhas de sangue. Mas sangue vivo, evacuando sangue, precisa imediatamente ser avaliado e levar, nesse caso, aí, até mesmo para emergência. E outro fator seria febre alta persistente. Se o neném está com uma diarreia e vem febre de 39, 39,5, 39 para cima, precisa ser examinado, porque pode ser uma infecção intestinal. E aí é uma infecção, ao invés de ser causada por vírus, causada por bactéria. E aí sim a gente precisa entrar com antibiótico. Tá? Então, febre alta persistente, prostração, né, que isso na verdade é um sinal de alerta de quase todas as doenças, né? E no caso da diarreia, evacuação com sangue. Ou sinais de desidratação, que é boca seca, olho fundo, e aí geralmente vem também a sonolência ou irritabilidade, tá bom? Vacina pode causar diarreia? Muito raro, mas a vacina de rotavírus pode causar, tá? Essa vacina que é dada com 2, 4, quando é na rede pública, quando é na rede particular, 2, 4, 6. Essa vacina pode causar uma diarreia sim, tá? Porque
porque a vacina é feita com um vírus, né? E esse vírus pode dar reação. Os cuidados, é o mesmo cuidado como se a criança tivesse o vírus, esse cuidado de higienizar a mão, esse cuidado de, de não deixar encher a barriga, e os mesmos cuidados como se fosse o vírus, tá bom? E sempre conversar com o seu pediatra, porque às vezes aquilo que a mãe acha que é uma diarreia pode estar normal às vezes, né? E o bebezinho, principalmente a leite mesmo materna, evacua mais molinho, né? Eu até trouxe aqui a minha fraldinha aqui do bebezinho para mostrar as cores do cocô, né? Aqueles primeiros dias sai preto, né? O mecônio. Depois ele começa a ficar verdinho, depois ele vai para marronzado, né? Ele começa do preto e para marronzado, acastanhado, e depois vai para o verde. Depois vai para o amarelinho. E essa aqui é que é a média dos cocôzinhos, quase todos vêm amarelinho. Pode vir verdinho, pode vir amarelo com tarjinhas verdes. Eventualmente pode sair marronzinho, principalmente quando está tomando sulfato ferroso. Agora, isso aqui é preocupante, tá? E esse aqui também, é branco, tá? Aqui não tá dando para ver direito porque é da cor da fralda, mas branquinho. Se o cocô sai branco da cor de leite, tem que ser avaliado. Mesmo que não esteja com a diarreia, mesmo que não esteja evocando várias vezes ao dia. Ou se sair vermelho, como eu disse, que seria sinal de sangue. Mas, de toda forma, sempre deu dúvida, o instinto materno é sempre muito importante. Se você fala, não, tem algo que está fugindo daquilo que eu estou imaginando que fosse normal, leva no pediatra, para o pediatra avaliar, ou tira uma foto, né? Hoje com as fotos facilita muito, e manda para o pediatra, né? Mas não só explicar para o pediatra a cor das fezes, o aspecto, mas como está o comportamento do seu bebê. Depois que mudou as fezes, depois que te preocupou, ele piorou o sono, ele está chorando mais, ele está mais sonolento, isso assim como a informação da cor e da consistência das fezes, isso é uma informação tão importante quanto, tá bom?